programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja na edição de hoje. Pais e a comunidade escolar denunciam o fechamento de escola em Campo Belo. Me perguntaram o que estamos sentindo. Nós estamos sentindo como se fôssemos nada, sendo que ficam falando que somos o futuro do mundo, o futuro do Brasil. Que futuro é esse, sendo que não podemos estudar, não podemos nos expressar? O futuro de ser burro? Projeto Vida Longa em Contagem defende o combate à violência e promove a valorização da vida. Educadores e educadoras preparam novas agendas de lutas. Educação em debate. A luta não pode parar, e é na unidade que vamos garantir novas conquistas. Em síntese, esse foi o sentimento que permeou o encontro estadual das servidoras e dos servidores das Superintendências Regionais de Ensino, SRS, e do órgão central da Secretaria de Estado da Educação nos últimos dias 2 e 3 de junho em Belo Horizonte. O encontro, promovido pelo Sindiúti, reuniu 41 superintendências e o órgão central. O assessor técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas, Frederico Melo, falou dos impactos das reformas impostas pelo governo Michel Temer e disse que as medidas anunciadas alteram de forma significativa a educação pública. Na verdade, a educação, e particularmente a educação pública, está sendo infestada de tentativas de mudança. Algumas das mudanças já foram, inclusive, aprovadas. Então, existem mudanças do conteúdo da atividade docente e educacional em geral, existem mudanças das relações de trabalho, mudanças das condições de aposentadoria, enfim, é um conjunto amplo de medidas que alteram a educação e a educação pública no país. E algumas dessas medidas promovem uma piora das perspectivas de futuro da nação brasileira. Por exemplo, as mudanças nas relações de trabalho, as mudanças previdenciárias e a diminuição do escopo do ensino público pioram as condições futuras do país. Já a reforma trabalhista ataca direitos e garantias fundamentais. A reforma trabalhista, a gente pode sintetizá-la numa frase. O governo pretende, com a reforma trabalhista, diminuir as garantias institucionais aos trabalhadores e às trabalhadoras e, ao mesmo tempo, elevar as garantias das empresas e sua flexibilidade e autonomia. Hoje, as garantias institucionais aos trabalhadores e às trabalhadoras são dadas ou pelo Estado, pelas leis, ou então pelo movimento sindical, pelo sindicato. E eles querem, então, rebaixar essas duas garantias e, ao mesmo tempo, promover, então, um ganho de flexibilidade, de autonomia e de garantia por parte das empresas. E se alguém ainda sonha com uma aposentadoria digna, pode ir se desapegando desse sonho. Um dos pontos principais da reforma previdenciária não foi alterado. E é um dos pontos que constitui maior obstáculo ao exercício do direito da pessoa poder se aposentar, que é o tempo mínimo de contribuição. Tanto no projeto original do governo, quanto no substitutivo aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, foi mantida a exigência de que a pessoa tenha que ter contribuído pelo menos durante 25 anos para poder se aposentar. Para as condições do mercado de trabalho brasileiro, e ainda mais levando em conta que a reforma trabalhista pode piorar o mercado de trabalho brasileiro, é muito difícil a pessoa, homem ou mulher, acumular 25 anos de contribuição. No caso da educação, eles diminuíram a idade mínima para a pessoa poder se aposentar. Então, os professores e as professoras da educação básica poderão se aposentar aos 60 anos de idade com 25 anos de contribuição. Mas, por outro lado, eles pioraram a fórmula de cálculo do valor inicial da aposentadoria
para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Enquanto que no projeto original, quando a pessoa se aposentasse com um mínimo de tempo de contribuição, teria um benefício equivalente a 76% da média de todas as contribuições. No substitutivo, essa pessoa com 25 anos de contribuição vai ter um benefício de apenas 70% da média das contribuições, ou seja, piorou o valor inicial da aposentadoria. Além de debater essas questões nacionais e que impactam a vida de todos, os servidores administrativos focaram na pauta de negociações com o governo estadual e ampliaram os debates para assuntos que também merecem atenção. Durante os debates, a certeza de que houve avanços na pauta desses profissionais, resultado da greve de 86 dias em 2015, mas é preciso avançar mais. Nós aprendemos também a questionar, porque antes a gente também não sabia questionar, a gente ficava quietinho no nosso mundinho, e hoje não, hoje nós temos essa força, nós temos esse apoio também do sindicato, né? A gente questiona. Uma coisa, né, que foi um avanço também, foi essa convergência das 8 carreiras, né, como eu já falei, no piso nacional. Quer dizer, a gente foi ao encontro do sindicato e o sindicato também tinha essa percepção que o piso deveria ser estendido para as 8 carreiras. Isso foi uma conquista, gente, não adianta ninguém falar que isso não foi uma conquista assim, enorme para todos nós. Se eu não me engano, Minas Gerais é o único estado que paga o piso nacional do magistério para as 8 carreiras. Isso não é qualquer coisa não, a gente tem que refletir sobre isso, né? É muita coisa. Com isso foi criado, né, com essa extensão desse piso, foi criada a Lei 21.710, e mesmo nessa lei, colocando a gente no piso, teve algumas demandas específicas nossas que ficaram de fora. Nós ainda tentamos, eu acho que quem estava participando de todos os movimentos, a gente corria atrás, mas cadê as distorções? Nós temos distorções específicas, que são da nossa carreira. No caso do ANI, é uma mesma carreira com 2 vencimentos. No caso do TDE, é um absurdo, né? A gente, na época, teve aquela... Você pega hoje o salário do ANI, quando você pega um professor 24 horas, divide, né, o salário dele por 24 e multiplica por 40, você acha o salário do ANI. Eu quero ver alguém conseguir achar o salário do TDE. Você não consegue. Porque quando tinha a carreira, né, do PEB T1, deveria ter dividido por 24 e multiplicado por 40. Achariam pelo menos a nossa tabela, né? Que seriam os 85% do cargo de ANI. Então, assim, nós fomos sucateados, nossas carreiras estão sucateadas. E é uma luta que a gente vem, né, tentando mostrar para o governo que isso está errado e que tem que ser corrigido. Foi criado, né, na época do GT, antes do GT, teve um estudo com as distorções, apresentou-se para o governo, ele reconhece que está errado, mas até hoje não corrige, né? Eu reconheço, mas não corrigi ainda. Mas a gente está caminhando. Aí, por conta dessas demandas específicas não terem sido, né, atendidas, nós deflagramos a primeira greve de todas as superintendências e do órgão central. Foi uma greve histórica que durou 86 dias e que eu tenho muito orgulho de falar que eu participei dessa greve. É triste, né, por coisas que o governo anterior fazia, como corte de ponto, assédio. A gente não teve bomba, gás, spray de pimenta, cachorro, processo judicial, isso a gente não teve. Mas a gente passou um pouco, experimentamos um pouco do remédio amargo, não é remédio, né, é da punição, do veneno amargo, que o governo anterior infligia nos professores, experimentamos um pouco disso. Então houve corte de ponto, houve assédio, e aí de novo nós fizemos uma opção política. Qual foi a opção? De resistir. Então, desde o começo do ano passado, a gente optou por resistir, fazer a resistência. E mais do que isso, nesse meio tempo, o cenário nacional virou de ponta cabeça, como todos nós já sabemos. E de novo fizemos a mesma opção, de resistir e manter na luta. E agora, a luta, acho que pela primeira vez na história, uma luta unificada.
O Sindiúti, a bandeira histórica dele, desde a UT, é isso, de uma unificação da categoria, mas acho que pela primeira vez na história, isso está de fato concretizado. Eu falo em termos materiais e práticos, factuais, que é o que? A gente tem todas as carreiras da educação na mesma luta, uma luta unificada. No âmbito nacional, contra as reformas, o golpe, enfim, tudo isso que a gente tem tratado, e no âmbito local, pela pauta da educação, que é, de novo, uma pauta unificada. No começo do ano foi definida, de novo, o eixo de lutas da categoria. A pauta das SRS está lá também, porque, na verdade, agora ela não é mais uma pauta específica. Ela é uma das pautas da educação, que é claro, tem questões específicas de professor, específicas de especialista, da TV, e também tem de SRE. Mas o mais importante, existe um eixo comum. E é esse eixo comum que a gente está engajado e a gente tem feito, como foi comentado aqui na mesa, em todos os atos que o Sindiúti organiza, que nós também ajudamos a construir. Nós participamos, luta nacional, luta estadual, todas elas, e é nesse contexto que a gente se encontra. A gente está, então, num momento de resistência e avanço contra esses retrocessos que a gente tem observado. A luta e a unidade têm sido fundamentais para esses profissionais, mas há uma reclamação generalizada, a de que o governo do estado precisa reconhecer que somente a correção das distorções salariais na carreira de técnicos e de analistas da educação é que vai fazer justiça a esses profissionais. Nós tivemos também as práticas, conviver com práticas diferenciadas entre SRS, entre obras e tal, a hierarquia, né? O clientelismo, né? A situação dos cargos em comissões, as funções gratificadas que são foram utilizadas, ai meu Deus, utilizadas como moeda de troca, né? Nós podemos dizer isso politicamente, principalmente no interior, né? Como também estratégia de intimidação. Então, quer dizer, muitas vezes nós não conseguimos, e às vezes até hoje não conseguimos nos organizar, porque são situações, como não é da carreira, são penduricários, que muitos de nós precisam deles, e corremos atrás até, que nos impedem de participar de uma luta, com medo de perder, porque o nosso salário é tão pequeno que às vezes isso é tão necessário, né? Mas isso é o que a gente precisa colocar aqui. Não adianta a gente se omitir dessa luta, porque nós vamos perder sempre. Nós temos que compreender que as superintendências de ensino, elas cumpriam um papel não de persuasão, não de convencimento, não de projeção de uma política educacional em favor de uma educação de qualidade, mas simplesmente servia como uma correia de transmissão para os desmandos que eram muitas vezes perpetrados pelos governos do Estado, pelos políticos ali locais, e era um campo onde prevalecia o autoritarismo, a falta de diálogo e a falta de uma construção democrática. Por conta disso, na greve, numa das greves do Sindiúti, na década de 90, uma das reivindicações que foi colocada na pauta foi concurso público para superintendências de ensino. É sempre importante resgatar isso, porque se nós hoje temos um quadro de profissionais que atuam por concurso nas superintendências regionais de ensino, não caiu do céu a reivindicação dos trabalhadores em educação, organizados, coordenados pelo Sindiúti, na forma de estabelecimento de um concurso para superintendências regionais de ensino. A luta travada pelos educadores e educadoras em 2011, quando houve a greve histórica de 112 dias, foi o assunto destaque do secretário-geral da CUT Minas, Jairo Nogueira Filho. Foi a partir deste momento, segundo ele, que eclodiu a unidade do movimento sindical em torno da pauta da educação. Falar é muito fácil, fazer é difícil demais da conta. Você construir unidade é difícil demais da conta. É um trem complicado, você tem que ir medindo, né, ali, você tem que engolir alguns... É difícil demais. Aí nós fomos para esse debate, organizamos algumas plenárias aqui em Minas, que tinham mais de 100 entidades apoiando o Sindiúti na greve. A greve tomou outra proporção, né, a greve de 2011, tanto que ela durou 112 dias, acho que nem vocês tinham programado isso, né, Bia? 112 dias de greve. Ela durou 112 dias, na prática mesmo, da unidade, nós conseguimos ajudar na parte prática da greve, que era conseguimos arrecadar dinheiro, conseguimos ajudar na estrutura da greve, conseguimos ajudar politicamente a greve do Sindiúti.
E o governo assustou. Porque naquele momento da greve de vocês, que aí tem uma chamada muito forte à educação com a população começou a ficar em dúvida se o governo estava falando a verdade. Eu lembro que a Anastasia tinha que ir para a imprensa explicar o que a Beatriz falava, às vezes. E a imprensa começou a dar fala para o sindicato, e a Beatriz era coordenadora de vocês naquele momento. Então começou a dar espaço para a Bia falar, e a Anastasia tinha que explicar, como professor também, ele tinha que tentar explicar o que não tinha explicação naquele momento. E a população começou a ficar solidária aos professores, aos educadores naquele momento. Fizemos uma camisa na época, né, mexeu com os professores, mexeu comigo. Eu sou trabalhador. Então, nesse momento, eu sou professor porque nós somos de ajuda. Amanhã eu posso ser metalúrgico, amanhã eu posso ser mecânico, eu posso ser da Copasa, eu posso ser de qualquer lugar. Eu sou trabalhador, eu pertenço à classe trabalhadora. Durante o encontro, foram pensadas estratégias visando a organização dos servidores administrativos para que possam fazer a luta da melhor forma possível. Nenhuma luta é fácil. Nenhum governo vai ceder se não for pressionado. Todo governo mede as forças que o estão pressionando. E se elas não são fortes o suficiente, ele vai deixar de olhar para aquela força e vai dialogar com outras forças que o estão pressionando melhor. Essa é a dinâmica num país, no mundo capitalista que nós vivemos. E é a dinâmica de governos, porque o governo é um e são vários os grupos sociais que fazem os tensionamentos. Beatriz Cerqueira também falou da luta do sindicato e das estratégias de sempre negociar coletivamente para todas as carreiras da educação. Quando a gente está em 2017 e olha para trás, nós identificamos que a nossa tática foi correta. Que aquele setor do funcionalismo que não fez um processo de pressão em 2015 pode correr o risco de terminar 2018 sem ter avançado em pautas mínimas das suas demandas. Nós não ficamos esperando o governo conhecer a realidade para depois ver o que era possível. Nós fomos para cima. Tanto é que fizemos um congresso em 2015 e terminamos o congresso em Ouro Preto, cobrando do governador os compromissos que ele assumiu como candidato. A nossa opção em 2015 foi uma negociação para toda a categoria. Então, não nos cabe e nós refutamos qualquer sentimento de derrota ou qualquer sentimento de que, não vi nada, porque o governo queria negociar para o magistério. O decreto que foi publicado em janeiro de 2015, se vocês pesquisarem, era claro, era para as carreiras do magistério. Então, eram para 3 carreiras e as 5. Depois que a gente fizer a negociação para o magistério, a gente conversa sobre as 5. Só que nós compreendemos que não haveria o depois. E o fracionamento da categoria seria útil ao governo, porque depois o magistério não se envolveria na luta das outras 5 carreiras. E era perigoso as 5 carreiras não se envolverem na primeira luta que estava sendo feita. Da mesma forma, foi feita uma opção política de que o sindicato faria a negociação para ativa e aposentados. Porque o governo também quis dizer, olha, vamos conversar com o pessoal que está trabalhando, depois a gente vê os aposentados. E se o depois não chegaria. Então, a negociação de 2015, ela foi para as 8 carreiras, igualmente, nos termos em relação a reajustes, a bônus, e para os aposentados que tenham direito à paridade, que é algo que nós corremos o risco de perder nessas reformas que nós estamos fazendo o enfrentamento. Outra questão abordada foi em relação à importância do concurso público para acabar de vez com a precariedade nas carreiras dos profissionais da educação. Quando você tem uma rede, como a Rede Estadual de Minas Gerais, de 2/3 de contratos temporários, há um prejuízo que ele é pessoal, no sentido do contrato temporário. Quem já foi contratado temporariamente no Estado sabe o que significa esse processo, mas há um prejuízo de diminuição ou extinção de carreiras. Quando você não tem concurso, quando você não tem pessoas nomeadas, a perspectiva da terceirização daquela carreira e do fim daquela carreira é real. Vou citar um exemplo para vocês. Nós já impedimos 3 vezes nos últimos 2 anos que a carreira de auxiliar de serviço de educação básica fosse extinta
e autorizada por lei a terceirização dos serviços das escolas estaduais. Então, a opção por concursos é uma opção estrutural, é uma opção para diminuir a precarização na qual nós estamos submetidos há muito tempo. Choque de realidade. Os servidores públicos aposentados de Ipatinga lançaram a campanha A Fome Bate à Nossa Porta para arrecadar alimentos, remédios e dinheiros para a categoria. Isso porque o prefeito Sebastião Quintão se recusa a pagar o benefício da complementação salarial estabelecida numa lei municipal de 94. Em grande parte dos casos, o valor corresponde a 50% da aposentadoria. Com isso, as pessoas não estão conseguindo mais pagar pensão alimentícia, tiveram seus planos de saúde cortados, nomes negativados e muitos deles estão em situação de miséria. Casos de depressão, doenças e até tentativa de suicídio já foram registrados nos últimos meses, entre os mais de 2.000 servidores aposentados do Serviço Público Municipal. A pendência se deve ao questionamento da constitucionalidade da lei que criou o benefício. Uma ação está tramitando no Tribunal de Justiça. Embora uma liminar tenha suspendido novas aposentadorias com base na lei, a decisão não afeta quem já está aposentado. Mas, mesmo assim, e com decisões judiciais locais determinando o pagamento sob pena de bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios, Sebastião Quintão não quer pagar. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte, subsede Ipatinga, denunciou o prefeito pelos crimes de descumprimento de decisão judicial, apropriação indébita e violação ao Estatuto do Idoso. Quem luta, educa. Pais, alunos e professores da Escola Estadual José do Patrocínio Cardoso, na cidade de Campo Belo, centro-oeste de Minas, denunciam o fechamento da escola pela Superintendência Regional de Ensino da Secretaria Estadual de Educação. De acordo com os pais e professores, o fechamento foi uma deliberação unilateral da superintendência, sem comunicado oficial à comunidade escolar. O assunto foi debatido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em audiência pública no último dia 6, na qual estiveram presentes pais, alunos, professores e diretores do Sindiúte MG. O depoimento da estudante Ana Júlia, de apenas 11 anos, emocionou a todos. Nem perguntaram o que estamos sentindo. Nós estamos sentindo como se fôssemos nada, sendo que ficam falando que somos o futuro do mundo, o futuro do Brasil. Que futuro é esse, sendo que não podemos estudar, não podemos nos expressar? O futuro de ser burro? Porque é isso que nós vamos ser, se escolas forem fechadas. E eu estou agradecendo por todo mundo que estão nos defendendo, estão defendendo o direito do Brasil. E eu vim também defender o JPC, que é uma escola muito boa. Eu não queria ter ido para lá. Eu falava para minha mãe, eu não quero, não gosto de lá, a forma de lá é muito ruim, mas depois que eu entrei de lá eu não arredo o pé. E eu não vou arredar o pé. Igual eu estou falando, nós não vamos arredar o pé de lá. Podem tentar tirar a gente, nós não vamos sair. Nós não vamos sair dessa causa de cabeça baixas. Nós vamos sair dessa causa de cabeça erguidas porque vamos vencer. Porque quem vai dar a última palavra vai ser o Senhor. Não vai ser Sueli. Não vai ser ninguém. Atualidade. A Escola Estadual Padre Camargos, localizada no bairro Riacho das Pedras, em Contagem, vem desenvolvendo o projeto Vida Longa. Esse projeto tem como objetivo executar ações que levem à valorização da vida e ao combate à violência. A violência no ambiente escolar não é uma questão somente para a escola ou os alunos enfrentarem. Esse também é um problema que precisa envolver a comunidade. E foi pensando nesse resultado, na busca do combate à violência no ambiente escolar, que professores e alunos da escola Padre Camargos, no Riacho, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, decidiram enfrentar esta questão. Professor, o que vocês fizeram? Olha, desde maio nós estamos imbuídos num projeto chamado Projeto Vida Longa.
E esse projeto Vida Longa, o objetivo dele, quando nós começamos a desenvolvê-lo, naquele momento, era enfrentar aquele jogo chamado Baleia Azul, que naquele momento estava vitimando diversos jovens e adolescentes no nosso país e no mundo todo, né? Então, a gente percebeu que nossos alunos também estavam inseridos nessa condição e muitos deles já chegou ao nosso conhecimento que no passado já tinham se automutilado. Muitos não, eu diria que alguns casos, né? De alunos que estavam se automutilando, alunos que apresentavam um quadro pré-depressivo, e a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa naquele instante. Então começamos a desenvolver esse projeto Vida Longa aos nossos jovens, para que eles começassem a valorizar o bem maior que eles têm, que é a vida. Então o projeto Vida Longa começou ali em maio desse ano. Só que no decorrer do tempo, a escola também está inserida num contexto de violência. No interior da escola não. Hoje nós podemos dizer que nós estamos plantando aquilo que foi, nós estamos colhendo aquilo que foi plantado há muito tempo atrás, que nós temos um interior da escola bastante pacificado, diria. Mas no entorno da escola, a escola está em Contagem. Contagem é uma das cidades mais violentas da região metropolitana. Se não me engano, está entre as 4 mais violentas de Minas Gerais. Então, a violência ela faz parte do entorno da escola. Então, agora, no final de junho e início de julho, nós viemos perder um aluno nosso, vítima de assassinato, um outro ex-aluno nosso, 2 ex-alunos nossos também, moradores da região, vieram a ser assassinados. E aí nós percebemos que esse projeto Vida Longa poderia também ser estendido para o combate à violência, essa violência que tem ceifado a vida de nossos jovens. Contagem está nesse contexto, a escola também sentindo a necessidade de enfrentar essa questão. Então nós decidimos ampliar esse projeto Vida Longa, que a princípio foi pensado para combater aquele jogo Baleia Azul e as suas consequências. Ampliamos ele também para o combate à violência que estava vitimando jovens do entorno da escola e da escola indiretamente. E aí uma das ações desse projeto foi a Caminhada da Paz, realizada agora no dia 15 de julho, com a participação de aproximadamente 600 pessoas, pais, alunos, comerciantes, lideranças religiosas, lideranças políticas da região, artistas. Nós tivemos um belo evento com a participação de todos e eu acredito que esse evento ele criou 600 multiplicadores, porque com certeza o projeto continua, ele tem os próximos passos e é com esse intuito que a gente continua com o projeto no decorrer do ano letivo. Depois da caminhada pela paz, o projeto Vida Longa em Contagem agora tem outros rumos. Professor, o que está previsto? Está previsto para o mês de setembro uma festa da família, onde nós pretendemos abrir a escola e aproveitar também a rua para convocar a comunidade para participar conosco da festa da família. E também para o mês de outubro pretendemos fazer uma feira de cultura, onde vamos mostrar o talento dos nossos alunos e a capacidade dos nossos jovens. Todos juntos enfrentando a violência e buscando a paz. Sim, é importante ressaltar que através do nosso trabalho, do empenho dos professores, de toda a equipe pedagógica, parceria também com a comunidade, nós não temos casos de violência dentro da nossa escola. Nós não temos pichações, danos ao patrimônio público, desacato, desrespeito ao professor. Então, a paz, ela existe dentro da nossa escola. Então, o que nos motivou também a fazer este projeto é estar mostrando para a comunidade que um ambiente de paz, um ambiente produtivo, um ambiente que visa a promoção do jovem, ele é possível. Nós precisamos acreditar e investir nisso. Outras palavras da juventude. A juventude também não se cala. Vamos ouvi-los. Qual que é o recado da juventude hoje para a sociedade em termos de mobilização? Então, a juventude hoje está se organizando para a gente conseguir derrubar esse governo golpista do Michel Temer, mas não só derrubar o Michel Temer, como derrubar todas as reformas, que na verdade são deformas, que ele vem impondo para o nosso povo, e também para a gente resgatar o espírito da juventude na época das diretas já, né, que a gente conseguiu derrubar o presidente Fernando Collor, e derrubar também o Michel Temer e conseguir colocar diretas já no nosso país. E o momento pede mais greves gerais, que a gente consiga realmente colocar uma greve geral, não só de um dia, mas de uma semana, de um mês, para conseguir derrotar todas essas deformas que estão sendo impostas por esse governo golpista. Obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado.